Agora, vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 23, do segundo livro de Samuel, versículo 8, enquanto você está achando, né? Segundo Samuel, capítulo 23, verso 8 em diante. Eu vou orar enquanto você está achando. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, peço-te perdão pelos pecados cometidos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nada venha, Senhor, realmente interferir nesta mensagem, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa usar-me conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, a Tua palavra pregada, e saiamos daqui, meu Pai, mais sábios, por meio do conhecimento, meu Pai, promovido pela pregação da Tua palavra, da sabedoria promovida pela pregação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Segundo Samuel 23, 8 em diante. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemoni, ou Taquemoni, né? Mas está aqui Taquemoni, né? Não é a pronúncia mais adequada. O principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Algoí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até de cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de
Zeel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém. A igreja pode se sentar. Então, olha só o que está aqui no verso 8. Esse trecho fala dos valentes de Davi. Aqui, o primeiro nome citado dos 3 primeiros valentes era José Basebete. Tem pessoa que lê José de Basebete, né? Mas aí vai dar a pronúncia, né? Então esse nome, José de Basebete, filho de Taquemone, o principal dos 3 de Davi, com uma lança, com a sua lança, ele foi contra 800 homens e os matou de uma só vez. Olha só que coisa. Não é? Você vê que esse homem, ele matou quantos homens? 800. Lá na lista de 1 Crônicas, capítulo 11, do verso 10 em diante, esse homem tem o nome de Jazobeão. Né? Você vai ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 11. É a mesma lista, né? Mas tem essa diferença. Olha o nome dele aqui. Jazobeão. E aqui fala que ele, com a sua lança, matou 300 homens de uma só vez. Lá fala, lá é outro nome, não é? Como nós observamos. E o número também é diferente. Aqui, em 2 Samuel, fala que ele matou 800 homens de uma só vez. Lá, fala que ele matou quantos? Quantos homens? 300. Isso. Só um momento. Aqui fala que ele matou 800, lá 300. Então é isso. Lá
qual foi o nome? Jazobeão. Aqui, José, eu falei José, né? Mas é José Basebete. De acordo com a pronúncia mais adequada, né? José Basebete. Então, ele matou com uma lança 800 homens. Esse era um homem que fazia parte dos 3 primeiros valentes de Davi. José Basebete. Então, meus irmãos, esse homem, a Bíblia não entra em detalhes como ele matou essa quantidade de homens de uma só vez. Pode ser que ele liderou ali, né? Ele teve uma ação primordial. Pode ser, não, provavelmente, se ele teve a ajuda de outros homens, porque a Bíblia menciona que ele matou esses homens. Então a Bíblia não entra em detalhe como José Basebete fez isso, né? Ou José Basebete, né? Não Josebete. José Basebete fez isso. Mas o mais importante é que ele fez, é que ele realizou esse grande feito. E querendo ou não, o Senhor o ajudou a fazer isso. Por quê? Eu creio assim, que ele não fez isso absolutamente sozinho. Mas por que o trecho diz que ele matou? Porque, como eu disse, ele foi ali o herói, o que mais matou, o que liderou, eu creio dessa forma. Pastor, mas Deus não poderia fazer ele somente matar esses homens? É lógico que Deus poderia fazer isso, né? Eu estou falando poderia porque eu creio que isso é hipotético. Mas isso aí é uma coisa que a Bíblia não declara claramente. O que a Bíblia não fala claramente, o que a gente tem que fazer? Se calar. Ficar como está escrito. Se ele recebeu a ajuda de outros homens, ele liderou com certeza, né? E Deus poderia ter feito ele sozinho matar esses homens? Sim, com certeza, né? Você vê, por exemplo, Sansão sozinho matou muitos homens. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Certo? Então vamos ficar com o que está escrito aqui, né? José Basebete, com a sua lança, matou 800 homens. Sozinho ou com ajuda, não importa, ele fez isso e o Senhor foi com ele. E eu vou mostrar o porquê que o Senhor foi com ele, eu creio, né? E a gente sabe também porque ele era um dos valentes de Davi, Deus estava com Davi, então, né? Há sobre a vida dos homens de Deus uma, o quê? Unção, né? Então, olha só o verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado. Ou seja, os filhos de Israel já se haviam retirado, já haviam, né, fugido. Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos.
Então, por isso que eu creio que, no caso de José e Batsebé, foi Deus, porque aqui claramente, fala que o Senhor efetuou naquele dia um grande livramento, por meio de Eleazar. Mas o que eu quero trabalhar com a igreja aqui um pouquinho? Nesse momento de dificuldade ali, o povo se retirou, o povo fugiu. Eleazar, ele, como diz aqui, se levantou depois do povo ter se retirado, o povo se retirou e ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Ou seja, ele lutou com todas as suas forças até o final. E por ele não ter ali se acovardar, ter tido coragem, o Senhor efetuou o grande. E o interessante é que o povo depois veio só para poder, como fala aqui, só para pegar os despojos. O que era o despojo? A espada. Era aquilo que pertencia ao inimigo. Então, uma guerra, a Bíblia fala muito sobre os despojos, os despojos eram os pertences dos inimigos, que perdiam, daquele povo, que perdia daquele exército, que perdia, o que vencia, pegava os despojos, e o povo só veio na hora boa, na hora ruim o povo bateu em retirada. Irmãos, não se deve fazer isso. É por isso que Eleazar, ele estava entre os 3 valentes. Tem pessoa que na hora difícil vai-se embora, não é? E tem pessoa, eu vou além um pouquinho aqui, que nem espera chegar a hora difícil, vai-se embora até antes. Tem pessoa, meus irmãos, infelizmente, para Deus, tem pessoa que para Deus não tem valor. É triste falar isso, mas é uma verdade. Tem pessoa que acha que Deus vai valorizar todo mundo, não é o que a Bíblia diz. Deus valoriza quem valoriza Ele. É lógico que aqui o povo se retirou, fugiu num momento, num momento. Mas, de acordo com essa narrativa, o povo fez certo de deixar Eleazar lá, lutando contra os filisteus. E Eleazar, o que ele fez? Ele fugiu ou ficou? Ele ficou e lutou bravamente. Tem cara que é como Eleazar. Ele gruda na obra e não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque a obra é de Deus. Eleazar, creio eu, que era um homem que tinha fé em Deus. Era um capa de coragem. Era um sujeito macho de Deus. Tem muitos covardes na obra de Deus. E esse tipo de gente se acovarda, para Deus não serve. Essa é a realidade. Tem pessoa que só quer fazer a obra de Deus na hora boa, quando tudo está bem. Na hora que a peleja se agrava, tem pessoa que se retira. Embora eu não possa aqui condenar absolutamente o povo por causa disso, mas nesse caso, eu posso, como pregador,
reprovar o povo porque foi uma atitude errada. Não se pode deixar um guerreiro de Deus sozinho na batalha. Tem que apoiar aquele que é o guerreiro, que é o servo, que é o homem de Deus que não se afasta. Nós temos um hino tão lindo que se chama Soldado Ferido. Que hino maravilhoso, que toca o coração da gente. É um hino que a gente ouve, pelo menos eu, né? Quando eu ouço ele, eu gosto de ouvir ele várias vezes, porque ele é um hino que descreve o que acontece. Ele fala de uma verdade que acontece muito. Não se pode deixar um servo de Deus morrer na batalha, um soldado ferido. Nós temos que apoiar aquele que apoia a obra de Deus. Deixaram Eleazar, mas Deus vai com ele e efetuou um grande livramento, porque Deus é um Senhor que reveste com o seu poder, ainda que todos abandonem o servo de Deus. Deus não abandona, jamais o abandonará. Oh, aleluia! Eleazar, homem de grande fé, homem de coragem, está registrado esse homem na Bíblia Sagrada como um dos 3 valentes do rei Davi. Que maravilha! O terceiro dos 3 primeiros, Samar, verso 11. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, ou Ararita. Ararita é um termo que refere-se a alguém que era da montanha, né? Morava, né? Uma região montanhosa, ou coisa do tipo. Quando os filisteus se juntaram em Leí, olha só, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Mais uma vez, o que o povo fez? Fugiu. E o povo fugia dos filisteus. Mas Samar, de forma diferente, pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Por que os filisteus, eles, como outros povos também, era uma tática de guerra atacar a plantação? Porque você atacando a plantação, você atacava ali a colheita, aquilo que comprometeria, certo? O povo, o bem-estar do povo, a vida financeira do povo, a saúde do povo. Então era uma forma, por isso que você vai ver isso acontecendo muito na Bíblia, né? Eles atacando plantações, certo? Porque existiam muitas táticas de guerra. Essa era uma delas. Mas Samar, enquanto o povo fugia, Samar, que lindo isso! Pôs-se no meio do terreno e defendeu. Quando Samar viu os filisteus, ele pensou assim: eu não vou fugir. A Bíblia não fala, mas está de acordo. Eu não vou fugir. Eu vou defender esse terreno aqui. Porque a terra é nossa, Deus que nos deu, é a herança do Senhor. E aqui é a nossa plantação. É da onde nós tiramos também o nosso sustento. Eu não vou deixar os filisteus zombarem. Eu não vou deixar esse povo filisteu nos atacar, comprometer a nossa vida. Eu vou defender o que Deus nos deu. Tem pessoa que, assim como
Eleazar, né? Samar, ele defendendo ali o que era de Deus para eles. Tem pessoa que quando vê o inimigo atacando aquilo que Deus deu, em vez de defender, foge e sai fora. Infelizmente, isso é uma marca da obra de Deus. Pessoas que não têm sentimento. Algumas não têm, na verdade, caráter. Tem pessoa que vive na igreja e nunca conheceu o caráter de Deus. Nunca conheceu o caráter de Deus. Por isso que tem um comportamento antibíblico e condenado pela palavra. Eu não posso condenar todo o povo absolutamente. Mais uma vez eu vou usar esse termo. Mas nesse caso aqui, eu posso reprovar a atitude do povo de Israel. Isso acontece com muitas pessoas, infelizmente. Em vez de, como fez Samar, defender o terreno que Deus deu, foge. Tem gente que faz isso e deixa o inimigo levar tudo. Samar, naquele dia, defendeu, e a Bíblia diz que ele matou os filisteus. E o Senhor efetuou o grande livramento. Então, a glória, mesmo não falando que foi o Senhor, no caso de José de Bacebete, nós podemos nessa linha dizer que foi o Senhor. Então a glória vai ser sempre do Senhor. Mas em muitas situações, para que o Senhor seja glorificado, tanto na terra quanto no céu, aqui na terra, o servo dele tem que ter coragem. Quando o servo dele entra numa batalha e diz assim, ainda que eu esteja sozinho nessa, eu vou, porque o Senhor meu Deus está comigo. O homem de Deus, quando todo mundo foge, ele faz diferente, sendo de Deus, obviamente. Quando é algo de Deus, nesse contexto, o que ele faz? Ele não acompanha a maioria. Tem gente que acompanha a maioria. Quem acompanha a maioria, em muitas situações, acaba saindo. Quem acompanha, quem segue a Deus, fica. E quando ele fica, ainda que o inimigo seja maior, Deus ele dá força para efetuar um grande livramento. Deus efetuou um grande livramento. Mas por quê? Porque tinha alguém de fé, um homem chamado Samar, que era guerreiro. O cabra, quando ele é guerreiro, ele não retrocede. A mente dele é diferente, porque Deus é com ele. E aí a gente pode trazer Caleb e Josué para cá e por aí vai. Homens que permaneceram com Deus e por isso por Deus foram honrados. Então nós podemos ver que esses três valentes, eles foram homens de coragem e fé. Deus jamais abandonará, deixará alguém de coragem e fé. Nós temos que aplicar isso para a nossa vida. Como aplicar isso para a nossa vida? A nossa guerra hoje, nós podemos trazendo essa questão para cá desses três valentes e dos outros que eu vou mencionar aqui, é não deixar a obra de Deus, é batalhar. Sabemos que os ataques das trevas vêm contra a obra, vêm para comprometer a obra, vêm para tentar envergonhar, acabar com a obra, mas quando eles vierem, eles têm alguém de Deus na frente deles. Por isso eles vêm, mas acabam caindo por terra. Precisamos de entender isso. Deus trabalha com quem fica e permanece, não com fujão covarde. Como será que algumas pessoas têm entrado para a história? Têm entrado para a história dos fujões ou dos valentes de Deus?
Quantas pessoas têm envergonhado a Deus, né? Pessoas covardes na obra de Deus. E outra coisa, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, se não me engano, depois você dá uma conferida aí, que os covardes também, dentre outros, não herdarão o reino de Deus, ou serão lançados no lago de fogo e enxofre. Dá na mesma. Quem não herdar o reino vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quer ver? Você pode ver isso claramente. Está aqui em Apocalipse capítulo 21. Olha só, rapidinho, só para você ter uma ideia. Versículo 8, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago, ou no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber assim como. Então não tem salvação para covarde, tá? Vamos continuar aqui, verso 13 de 2 Samuel, capítulo 23. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram a caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaímas. Nessa época Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Deveria eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Antes de falar sobre Abisai e Benaia, vamos falar desses 3 valentes. Davi, porque nesse período era um período que não chovia, né? Então havia escassez de água. E Davi, ele teve o desejo, o forte desejo de beber a água do poço que estava junto ao portão de Belém. Ele teve esse forte desejo. E esses homens, tomando conhecimento desse desejo de Davi, olha só o que eles fizeram: romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Quer dizer, eles arriscaram a vida, eles correram risco de morte. E Davi, naquele momento, eles trouxeram a água para Davi beber. Mas como Davi era um homem de Deus, e ele viu que aquilo foi um ato de grande coragem, ele não quis beber, derramou como libação ao Senhor, né? Libação era quando, por exemplo, a pessoa ali, a oferta estava sendo oferecida no altar de bronze, e a pessoa derramava o vinho ali sobre o altar, né? Então, oferta de libação, ou azeite também, né? Então o que Davi fez? Ele derramou aquela água como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Olha a expressão que ele usou: beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Beberia eu esse sangue?
Então Davi ali, ele fez daquela água uma oferta de libação ao Senhor. Não é? Como Davi era um homem, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele raciocinava, ele pensava de uma forma que agradava a Deus por isso. Ele pesava as questões. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar daqui? Quantos esforços, né? Pessoas fizeram e continuam fazendo, né? Pessoas fazem muito esforço e tem gente que pega o esforço das pessoas que se dedicaram, né? Que assim se esforçaram muito e acabam às vezes até, como que eu vou dizer, usando isso, o esforço de muita gente que fizeram coisas com dedicação, com esforço. Aí tem pessoa que pega o esforço, a obra de dedicação e não dá valor. O entendimento que Deus começou a me dar, em vez de fazer, tem gente que em vez de fazer como Davi, consagrar o que foi feito com esforço para Deus, em vez de consagrar a Deus, pega e toma para si. Não que se Davi tivesse bebido essa água seria um pecado, que eles trouxeram para que ele bebesse, né? Não vou entrar nessa questão, mas Davi não se considerou digno de beber aquela água, pelo que está escrito aqui registrado. O que nós temos feito com a dedicação de algumas pessoas? Se tem uma coisa, irmãos, que deixa a pessoa triste, se tem uma coisa que deixa a pessoa triste, é a pessoa se dedicar e a outra, que de repente está num local ou numa posição de avaliação, avaliar aquela dedicação como nada, ou como uma coisa sem valor. Temos que pesar as questões, temos que avaliar, não é? Que coisa maravilhosa Davi fez. Esses homens correram risco de morte, mas por que eles não morreram? Porque Deus estava com eles. Eles não fizeram aquilo para aparecer, creio eu. Eles fizeram porque foi um ato de consideração para com o rei, que naquele momento teve um forte desejo de beber aquela água devido à situação, não é, que ele estava passando. Então, temos que, antes de pensar nas nossas necessidades, temos que pensar em Deus e pensar nas questões. Tem muitas revelações da Bíblia Sagrada, nós precisamos de prestar atenção. Tem muita gente caindo nessas revelações. Não podemos pegar aquilo que foi feito com esforço, dedicado a Deus, e desonrarmos, e desvalorizarmos. Deus não vai perdoar isso. Por isso que tem muita coisa naufragando, por essa falta de consideração. A pessoa tem que ter essa revelação de Deus em seu coração, essa revelação de saber lidar com as coisas de Deus. Tem hora que eu olho algumas situações, eu penso assim, meu Deus, quanta falta de discernimento, né? De respeito, às vezes de reverência.
precisamos de rever os nossos conceitos. Davi aqui, ele deixou um grande ensinamento para nós. Versículo de número agora 18. Também Abisai, irmão de Joabe. Abisai era sobrinho de Davi, né? Joabe também. Filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Então, Abisai também, né? Ele, Abisai, sobrinho. Joabe também era sobrinho de Davi. Não. Então, Abisai também, com a sua lança, ele atacou 300 homens e os matou. Com certeza, porque Deus também, né, ali foi com ele. Não fala aqui, mas é nesse sentido. Agora vamos para Benaia, verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Olha só Benaia o que ele fez, né? Diz aqui que ele realizou, que ele era homem valente, realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve, e depois também um egípcio de grande estatura. Irmãos, um cidadão entrar numa cova no tempo da neve, num lugar fechado, frio, no tempo frio, que é mais difícil também, e matar um leão, meu Deus, Benaia entrou para a história. Tem homens que nasceram, tem pessoas que nasceram para entrar para a história, para fazer história. Isso não tem como explicar, né? A gente percebe isso lendo a Bíblia. Assim como tem pessoas que nasceram para não fazer história, mas algumas sim. E aqui eu não quero entrar na questão de que as que nasceram para fazer história são melhores, né? Não, nessa questão, cada caso é um caso. Mas vamos ficar com Benaia aqui agora. Benaia, um homem que matou 2 heróis de Moabe e desceu numa cova no tempo da neve e matou um leão. Olha só, um homem matar um leão. E lembra de Sansão, que matou um leão, porque também Deus era com ele. O Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele fazia grandes coisas. Então, nós observamos aqui que esse foi o novo valente de Davi. Eu fico pensando um homem numa cova no tempo da neve com o leão. Benaia com certeza era um homem de grande coragem para matar o leão no tempo do frio e até no calor difícil, quando vai no frio, né? Mas está registrado isso também. E também ele matou um egípcio de grande estatura. Ele atacou o egípcio, o gigante egípcio, com um cajado. E com o cajado, ele atacou ele com o cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e matou o egípcio com a própria lança dele. Um homem de grande estatura. Meus irmãos, como a Bíblia é maravilhosíssima, né?
E aqui eu trago esses valentes para nós, na aplicação, né? Nós já estamos caminhando para o término do culto, para que nós sejamos valentes, mas não para brigar com as pessoas. A época do Antigo Testamento, né, era uma época que as guerras, as brigas, as mortes eram coisas naturais assim, porque eles viviam em um tempo de guerra, né? Muitas guerras aconteciam, etc. Hoje, nós podemos aplicar isso, tomar para a nossa vida, da seguinte forma: a gente não se afastar da obra, pegando aqui um exemplo desses valentes, é a gente proteger o que Deus deu, é a gente não ser Maria vai com as outras. Tem pessoa que fica olhando sempre a maioria, o que as outras pessoas vão falar, vão pensar, vão fazer. Agora, a pessoa de Deus, ela não olha para a maioria em primeiro lugar, ela olha para Deus, porque a mente dela é dirigida por Deus. Então a gente hoje, sempre foi assim, estou falando hoje, modo de dizer, né? A gente, nos dias atuais, a gente deve permanecer na obra, lutar contra os males que vêm contra a obra. Não é ficar qualquer coisinha, abandonar o que Deus deu como se fosse qualquer coisa. Porque fulano e Beltrano, Ciclano saíram, eu vou sair também. Esse é o Maria, vai com as outras. Nós temos que fazer como os valentes da vida, porque Deus se agrada da pessoa valente, daquela pessoa que só sai quando Deus mandar. Aí não tem jeito, né? Aí tem que ir. Mas aquela pessoa convicta, aquela pessoa que pensa assim, não, mesmo que muitas pessoas, ou embora muitos estão deixando a obra, eu não vou deixar, porque Deus me plantou aqui e Ele me deu. Então, se Deus nos deu a obra para fazer, Ele nos deu. Nós podemos, nesse sentido, falar que é uma herança do Senhor para nós. Assim como a terra de Israel era uma herança para o povo tinha que proteger. E esses homens protegeram, que eu mencionei aqui, principalmente dois deles, né? O segundo e o terceiro, valentes ali. Então, Deus vai confiar ou vai contar com quem abre mão por qualquer coisa? Não, Deus vai contar com aquele que faça chuva, faça sol, venha vento ou tempestade, eu não saio daqui porque o meu Deus é comigo. Ainda que venha uma grande tempestade, eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque o meu Deus está comigo. E o mais importante é isso. A tempestade vem. Tempestade é uma figura de linguagem que a gente usa para falar de problema grande. O problema grande vem, Satanás vem enfurecido para atacar a vida da gente. Só que nós temos servido aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que, quando vem enfurecido contra a nossa vida, ele vem, mas quando ele está para tocar na nossa vida, ele se depara com um revestimento de poder, ele se depara com o sangue do Cordeiro, e aí ele vê que a gente, não pela nossa questão ou pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus, aí ele vê que a gente é escolhido. E o que ele faz contra o escolhido? Satanás não é impedido de agir contra o escolhido, ele é impedido de destruir
escolhido. Os filisteus vieram contra Eleazar e contra Samar, mas Eleazar e Samar, eles permaneceram contra os filisteus. Por quê? Porque o Deus dos filisteus era um Deus pagão. O Deus de Eleazar e de Samar era e continua sendo o único e verdadeiro Deus, aquele que também é o Deus da igreja. Olha só que maravilha! Quantos inimigos já amaram para nós, na obra de Deus mesmo? Eu vou trazer até para o contexto da obra, porque tem muitas pessoas na obra que não são da obra, né? Estão a serviço de Satanás. Quantas pessoas se levantaram na barra e disseram assim: agora eu quero ver como ele vai escapar. E essas pessoas quebraram a cara, porque elas se levantaram contra aqueles que servem a Deus. Nós pedimos o Senhor e ninguém vai tocar a nossa vida sem que Deus permita, porque da nossa vida cuida Deus. Oh, aleluia! Como? Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus, né? Então, irmãos, só para fechar aqui, verso agora de número 22. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. E aí, fala também aqui o trecho, né, de outros valentes que eu não vou, cita nomes, que eu não vou mencionar. Eu mencionei esses porque ficaram mais destacados. E se a gente for analisar a história, Benaia, lá na frente, ele foi graduado. Por que ele foi graduado? Porque ele foi fiel. Benaia ficou como comandante do exército. Quando nós vimos isso outro dia aqui, Salomão mandou ele matar Joabe. Que embora fosse ali como era um sobrinho de Davi, foi um homem complicado e trouxe problemas para Davi. Então Davi, ele já tinha instruído a Salomão com relação à vida de Joabe, que era para dar fim, dar cabo à vida de Joabe. Quem fez isso? Benaia. E ficou no lugar de Joabe como comandante do exército de Salomão de Israel. Então, ser fiel a Deus é sinônimo de quê? Bênção. Bênção ou maldição? Bênção. De alegria. Não servir a Deus, que em muitos casos é sinônimo de maldição. A minha irmã, quando eu vivi hoje, eu acho que eu nem peguei. E querendo ou não, irmãos, a gente pode falar o seguinte: não servir a Deus é sinônimo de maldição? É sinônimo, não é? É, porque ainda que a pessoa não colha ou não sofra o mal, ela vai sofrer no futuro, na eternidade, por não ter servido a Deus. Então, servir a Deus é sinônimo de bênção, nesse sentido falando. E não servir a Deus é sinônimo de maldição, ainda que tardia, ainda que ela venha no futuro, não sei a hora, porque cada caso é um caso. Mas não servir a Deus é sinônimo de maldição. Servir a Deus é sinônimo de bênção, de ter a guarda, de ter a bênção de Deus. Amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo encorajado, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas do não vamos embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do lado, para terminarmos o culto aí. Comunhão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.